Nessa aula aqui eu vou te ensinar sobre manchas que dá em lábios escuros assim. Você já deve ter visto isso por aí ou talvez isso já tenha acontecido com você. Então eu vim aqui te contar o motivo pelo qual acontece. Vamos lá. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que existe uma técnica passo a passo para que elas tenham resultado em lábio escuro. Porém, algumas pessoas acham que trabalhar em um lábio escuro é dar camada sobre camada até a cor se revelar e ela vai no olho, passando, passando, passando. Lábio nenhum suporta excesso de passada. Porém, o que vai acontecer no excesso de passada quando você faz uma boca pálida é diferente do que vai acontecer com a boca escura. Com a boca escura, você vai gerar um processo inflamatório alto e esse lábio vai encher de mancha. Essas manchas elas vão começar entre o 10º e o 15º dia pós-procedimento. Érica, e depois que manchou, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar para minha cliente? Quanto tempo que vai demorar para sair? O tempo que vai demorar para sair depende do tanto de vezes que você passou. Porque quando você tem a técnica passo a passo, que você executa exatamente como eu faço, por exemplo, ou como as minhas alunas fazem, esse lábio ele vai cicatrizar em 60 dias, sem mancha, um pós super tranquilo, para que no final ali dos 60 dias você coloque a cor. Só que quando você pega um lábio escuro, que você vai dando camada, 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 você não sabe quantas vezes você passou. Um lábio aplicando a técnica correta demora 60. Um lábio que você aplicou camada sobre camada, ele pode demorar 150, 180 ou um ano inteiro para cicatrizar e sair essas manchas. E sim, você não pode mexer nele enquanto ele estiver manchado. Gente, trabalhar em pele morena a negra não é para todos. É para quem realmente sentou e aprendeu o como. Peles morenas a negras têm comportamento diferente de qualquer outra pele. Isso é válido, não é somente para micropigmentação labial, não. Qualquer procedimento que vai fazer na pele morena a negra, o profissional, ele tem que estar muito bem capacitado. Seja laser, seja sobrancelha, seja lábio, seja uma depilação de virilha simples, tudo nelas vai ter uma resposta manchado. Eu já atendi aqui cliente que outro dia ela chegou com uma queimadura de laser na axila. A região da axila dela ficou muito mais escura do que qualquer outra parte do corpo dela, porque o profissional ele não sabia a frequência para trabalhar numa pele morena negra e ele queimou simplesmente a axila dela. Então não se aventurem pegando para fazer, achando que é só isso, porque vai dar problema. E aí quando o lábio dessa cliente mancha assim, o que você vai fazer? E se chegar para você um lábio assim, não coloca a sua mão. Essas manchas, elas vão demorar para sair, mas elas vão sair, mas vai demorar. Ou seja, quando não se tem técnica para fazer um lábio escuro, acontece apenas duas coisas. Ou é gerado o efeito manchado, desse jeito aqui que você está vendo, ou o efeito Cinderela. Mas dentre os males, o menor é o efeito Cinderela. O que é o efeito Cinderela? Que acontece por aí também com muita gente, né? Ela clareia o lábio no dia, fica lindo, ela tira foto, ela faz vídeo, ela fica alegre, a cliente também fica alegre, aí a cliente vai embora, quando passa 5 dias não tem mais absolutamente nada. Aquele lábio escurece totalmente e volta ao que era antes. Esse é o efeito Cinderela dentro da micropigmentação labial. Ou o efeito manchado. Essas duas coisas que vão acontecer. E aí, nesse momento, é hora de quê? Da profissional parar e enxergar que eu preciso aprender para ter resultado. Porque, gente, tá tudo bem se você fizer ali um efeito Cinderela, ela ficar sem nada, pelo menos você não causou um trauma nela. Só que, na grande maioria das vezes, a outra ponta que ela causa esse processo inflamatório alto nessa cliente que o lábio dela fica manchado, o pós-procedimento dessa cliente é um pós inflamado, infeccionado, inchado. Eu já vi caso de gente pingar pus assim no chão. De tanto que ela
esfregou aquele lábio, de tanta agulhada que ela deu, de tantas horas que ela passou ali naquele lábio. Ou seja, junto com o processo inflamatório alto, a cliente ainda tem uma intercorrência gravíssima pós, porque ela sequer tem um protocolo pós-procedimento direcionado para aquela cliente cuidar daquele lábio em casa. E isso se torna algo muito, muito grave. E aí, a profissional que ela causa esse grande trauma na cliente, ela não vai conseguir vender o procedimento dela. Aquela cliente ali vai contar para várias outras pessoas. Se for cidade pequena, você que mora no interior sabe que é daqui para ali para todo mundo ficar sabendo. Ah, e se for num bairro de capital, é daqui para ali para todo mundo ficar sabendo. Você, a profissional, ela nunca vai fazer o procedimento em quem convive ali com aquela pessoa. E infelizmente dentro do mercado, depois de tantos anos que eu criei a técnica, que ela foi desenvolvida, ainda tem pessoas causando grandes traumas. Mas por quê? A culpa é da profissional? Depende. Tá? Por que que depende? Quando isso acontece uma única vez, a profissional busca aprender, ok, ali, e ela dá o suporte para aquela cliente, cuida, ali ela reconheceu que ela errou e ela busca aprender e ela dá suporte ali para aquela cliente. Agora, o que eu vejo é, pessoas que fazem isso, ela faz 1, 2, 3, 4, ela vai alastrando, ela vai fazendo. E aí, quando essa cliente vem para ela reclamar daquele procedimento, ela fala, sabe o quê? É normal, é assim mesmo. Não é assim mesmo. O pós-procedimento de micropigmentação labial é super tranquilo, desse jeito aqui que eu tô te mostrando. Super tranquilo, seco, saudável, bonito. Não é normal uma cliente ter uma infecção pós-procedimento, seja em qualquer lábio. Mas nos lábios escuros eu tenho visto mais casos e mais vezes acontecer. Então, se eu puder te dar um conselho, não se aventure em pegar para fazer, porque isso vira um transtorno. E o transtorno não é só na hora que você está fazendo, que você demora ali 3, 4 horas em cima de um procedimento que ele é feito em 40 minutos, não. O transtorno, ele começa ali na máquina e ele vai se estender por muitos dias. E o risco é a profissional ter o nome dela jogado por ralo abaixo. E hoje, deixa eu te falar que clientes têm acesso à internet, as pessoas têm voz para ela mesma ir lá na internet e contar para todo mundo o que aconteceu com ela. Você está me entendendo? E a cliente está errada? Não, a cliente não está errada. E se fosse ao contrário? Então, isso é muito grave. E nós, infelizmente, estamos tendo bastante casos de erros aí dentro do mercado. Porque a micropigmentação, ela está sendo povoada de pessoas que não sabem fazer, que está ensinando as outras a fazer. Então, essas pessoas que ensinam sem saber fazer, têm uma grande parcela de culpa dentro das catástrofes que tem acontecido dentro da micropigmentação labial. Essas pessoas têm parcela de culpa. Porque elas não sabem fazer, elas ensinam, sabe para quê? Simplesmente para pegar o dinheiro da outra pessoa que está do outro lado, que precisa aprender. Às vezes era o único dinheiro que ela tinha, ela foi lá investir, acreditando que ia saber fazer, olhando a foto do perfil lá da profissional que ela escolheu, nossa, que fotos bonitas, que trabalho bonito, tudo manipulado. Eu quero fazer assim. Aí ela vai lá. Aí quando ela chega lá, que ela faz ali aquele curso meia boca, que ela pega para fazer, ela começa a ter problema. Então, quem que é o culpado dentro disso? É quem ensinou. Sim, essas pessoas têm grande responsabilidade sobre o que ensinam para as outras a fazer e estão ensinando as pessoas a errarem, infelizmente. Então, não se aventure. Não pega para fazer aleatoriamente sem você ter um passo a passo. Porque senão, a prejudicada no final é você e a sua cliente. E aí se torna um caso muito grave. Se você quer assistir mais aulas minhas aqui pelo YouTube, ativa aqui as notificações, me segue aqui e semanalmente vai ter aula aqui para você totalmente direcionada para